Você já se sentiu cansada e isso atrapalhou muito a tua vida em todas as questões, principalmente na hora de trabalhar, quando você trabalha por conta própria, quando você faz artesanato, quando você faz qualquer coisa em casa e parece que você não tem força para fazer o que você tem que fazer, né? Você não tem ânimo, não tem domínio próprio para começar a fazer aquele trabalho que você se propôs a fazer para ajudar na renda de casa, né? Até mesmo que você tenha uma boa renda, mesmo se você não tem aquele ânimo para continuar aquilo, para fazer aquilo constante, para fazer um horário, né? Então, eu gostaria de falar com você agora sobre isso, tá? Vamos começar então. O que aconteceu comigo? Eu tive muitos problemas familiares, assim, na questão de saúde em casa, e daí isso atrapalhou muito o meu trabalho com as bonecas, né? Porque eu trabalhava antes, eu era contadora, e daí eu tive a minha filha e resolvi ficar em casa com ela, porque eu morava em outra cidade, não tinha parente para ficar com ela, e daí eu não me senti segura para deixar ela com alguém. Então o que aconteceu? Saí do emprego, resolvi empreender com as bonecas, estava indo tudo bem, e de repente vieram alguns problemas, né? Eu engravidei, eu tive problema na gravidez, depois meu marido teve problema com depressão, e isso foi me dando um desânimo, foi me fazendo esquecer que eu tinha me proposto a continuar trabalhando de alguma forma, né? Que eu não podia parar, que eu tinha que ter uma carreira, eu tinha que ser útil em alguma coisa, porque quando a gente é mulher, hoje em dia a gente não consegue mais, dificilmente a gente consegue ter uma vida assim melhor só o marido trabalhando, né? Porque a gente precisa de muito mais coisas do que só o alimento, do que só pagar as contas. Então o que aconteceu comigo? Eu esqueci tudo e passei a focar somente nos meus problemas familiares. Então, o que aconteceu com isso? Eu fiz errado? Acho que não fiz errado. Mas isso me trouxe um desgaste maior do que se eu tivesse continuado a trabalhar, sabe? Porque eu esqueci que o artesanato me faz bem, eu esqueci que não é só o dinheiro, eu esqueci que as bonecas me dão uma paz, me dão um senso de utilidade, sabe? E eu vim trazer esse assunto hoje para vocês porque a gente erra muito focando só nos problemas, sabe? A gente erra muito focando somente em casa, em filho e marido, e a gente se esquece que nós somos uma pessoa, que nós precisamos suprir também as nossas necessidades, né? Se a gente não estiver bem, o que vai acontecer? Se eu não estiver bem, eu não vou cuidar bem do meu filho. Se eu não estiver bem, eu não vou cuidar bem do meu esposo. Se eu não estiver bem, eu não vou cuidar bem da minha casa. Eu não sei se isso acontece com vocês. Então, eu fui ficando doente junto com o resto da família. E daí teve um momento que eu me senti muito fragilizada e eu pensei, como que eu vou sair agora desse poço? Porque se eu falhar, o que vai acontecer? Eu sou a única que não pode falhar. Meu marido tá mal, meus filhos são pequenos. Eu tenho um filho adolescente que precisa de mim. Gente, bom, gente, eu tive que sair um pouquinho que o meu filho estava batendo na porta. Então, o que aconteceu? Quando você quando você esquece que você tem que cuidar de você para cuidar do outro, sabe? Você está fazendo totalmente errado. Eu posso até não ter o mesmo desempenho, eu posso até
fazer as coisas assim mais devagar, eu posso ter a minha produção diminuída, né? Mas o que eu fiz? Eu sumi das redes sociais, eu tinha um grupo, parei de cuidar dele, eu tinha uma página, parei de abastecer. Então eu praticamente sumi, né, para cuidar dos outros. E eu não estou dizendo que isso é errado, né? Nós devemos cuidar dos nossos filhos, nós devemos cuidar da nossa casa, do nosso marido, né? A gente às vezes acha que não, né? As feministas acham que é direitos iguais, mas na prática a gente sabe que não é assim, né? Nós nos responsabilizamos, nós colocamos filhos no mundo para cuidar deles, né? E no meu caso, se o meu marido não estava me ajudando, não foi culpa dele, foi questão de saúde. Então, assim, e como eu não tinha família perto, isso pesou mais, né? Porque eu não tive ajuda, assim, perto, física, né? Então, o que acontece? O que eu posso te dizer hoje em dia? Na hora da luta, a gente esquece até quem a gente é. Porque eu sou cristã, né? Sou evangélica desde criança. E muitas vezes eu esqueci até disso. Eu esqueci de crer, sabe? Eu esqueci de crer que Deus estava no controle. Eu esqueci de crer que eu não estava sozinha. Eu esqueci de crer que tudo passa. A vida são somente fases. E às vezes testa a nossa fé nessa hora que a gente mostra se é fraco ou não, né? Então, assim, eu gostaria de dar um conselho para vocês, que se estiver passando por dificuldade, né? Você nunca deixe de crer e você nunca pare totalmente a sua vida. Ao contrário, você procure fazer o que você gosta, o que você acredita que vai dar certo, o que te faz bem, o que te faz alegre, porque a nossa mente, ela é uma vilã, assim. Se a gente deixar que ela nos controle, nós vamos sofrer mais ainda, entendeu? Então, eu dou um conselho para vocês: peça a Deus força, diga para Deus: Senhor, tu vai me dar força, eu vou ser forte e isso vai passar e eu vou continuar a minha vida, eu não vou ter um prejuízo maior do que eu já estou tendo, eu não vou deixar essa situação me dominar, né? Eu vou continuar a minha jornada e eu sei que, embora eu agora esteja rastejando, mancando, uma hora as coisas vão sair do lugar, né? Porque a terra, ela gira, a terra não tá parada, né? Uma hora o teu filho tá doente, outra hora ele tá bom, né? Uma hora você, alguém da sua casa, seu marido desemprega, outra hora ele arranja outro emprego. Então a vida é cheia de ciclos, a gente não pode parar, desanimar, a gente não pode se acabar, a gente não pode achar que tá tudo perdido, porque não tá, certo? Não tá. E o conselho que eu dou para vocês é esse: nunca pare de lutar, né? Parece assim um chavão, mas é o que acontece, certo? Quando a gente tem aquele versículo, né, Filipenses 4, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pensa, tudo posso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas na verdade Paulo, ele estava dizendo que ele podia enfrentar lutas ou não, né? Ele disse que sabia sentir fome, como sabia estar bem alimentado, ele sabia se portar na hora difícil e na hora que estava tudo bem, porque Deus dava força para ele, né? Porque aquele que me fortalece, ele estava falando de Deus. Então, esse que é o sentido do versículo. Você pode enfrentar momentos difíceis, porque Deus te fortalece, né? E uma hora ele vai dar a solução. E foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, nós estamos saindo desse ciclo, né? E eu acredito que Deus tem coisas melhores para nós, né? E eu até voltei a fazer minhas bonecas. Olha só.
Voltei a fazer minhas bonequinhas. A boneca tava... Voltei a fazer, né? Tô fazendo aqui umas russas. O vídeo tá meio assim porque eu tô sozinha aqui. E... o que acontece, né? Desculpa aí, gente, a bagunça das bonecas. E o que acontece? Eu vi que eu perdi tempo. Eu perdi até mesmo força. Eu perdi muita coisa, sabe? Perdi dinheiro porque eu me deixei abater. Que muitas vezes, assim, eu tinha tempo de fazer, mas eu preferia estar lamuriando, eu preferia estar deitada, estar chorando, sabe? Estar desesperada, e aquele desespero não me trouxe nada de bom, né? Então eu gostaria de falar para vocês que pensa bem nisso, tá? Pensa bem nisso e você vai perceber que nós somos mais fortes do que a gente pensa e que Deus não vai nos abandonar, certo? Que Deus tem o melhor para nós. Muito obrigada, gente, por estar me ouvindo, né? Esse desabafo, ao mesmo tempo que eu tô desabafando, eu estou contando a minha história para vocês. Eu estou dando também um conselho para que, se você estiver passando algo, mesmo que seja diferente, mas que seja uma luta muito grande, que você não está conseguindo sair do lugar, então não desanime, tudo vai dar certo no final, tá? Porque Deus é o nosso Pai e Ele nunca vai nos abandonar. Obrigada, gente, por me ouvir, tá certo? Se você quiser mais vídeo desse tipo aqui, comenta, que daí eu faço mais vídeo, porque eu tenho estudado muito sobre depressão, autoestima, né? Devido ao que aconteceu aqui em casa. Então, eu tenho lido muito, eu tenho buscado muito o assunto dos porquês, assim, que às vezes as coisas acontecem, né? E se você quiser que eu fale mais sobre isso, superação no casamento, que também foi a parte difícil, eu posso trazer mais vídeos para vocês sobre isso, tá ok? Muito obrigada, gente. Obrigada. Mas eu sei que é mais meninas que estão aqui, então muito obrigada, meninas, por me ouvir, tá? Tchau.